Olá, meus queridos, olha aí, professor Marcelo Freire, estou aqui com o Machado de Assis, uma das fotos que eu mais gosto dele. Eu gosto muito das fotos do Machado, mas essa daí, já do século XX, né, mais para o fim da vida dele, é fabulosa, né? E uma foto que não sofreu processos de embranquecimento, né? Operações ali, procedimentos químicos para embranquecê-lo. Não sei se vocês sabem, mas Machado de Assis nasce negro e morre branco, né? A diferença entre a certidão de nascimento e de óbito se dá porque ele quando nasce, é mais um filho de escravos alforriados, e quando ele morre, ele é o maior de todos. Bom, vamos continuar a nossa análise da forma como já estabelecemos na parte 1. Se você chegou aqui por acaso, vá atrás da parte 1. Eu mudei até a foto para não gerar confusão aí, mas mantive aqui as anotações para você retomar os raciocínios. Se você estiver vendo essa aula depois de um tempo, alguns dias aí, não estiver lembrando de tudo, né? A segunda personagem, eu falei na primeira aula que eu queria destacar algumas personagens que não se fala tanto delas, né? Ou não são as primeiras opções quando se lembra do Memórias Póstumas. A segunda personagem que eu quero chamar a atenção é uma personagem interessantíssima também do ponto de vista da crítica social que o Machado estabelece, porque um ponto-chave para nós é o de que quando Machado ele escreve, né, a história do Brás Cubas se passa antes. Mas quando Machado de Assis escreve, em 1881, o livro é lançado em folhetim em 1880. O que ele está nos trazendo? Ele está nos trazendo o contraponto ao enaltecimento da burguesia feito pelo romantismo. Então, enquanto o romantismo traz um olhar idealizado sobre essa sociedade e essa classe social que ascende aqui no Brasil, o Machado já está nos apontando a decadência dessa classe social, né? Então, quando ele critica a futilidade das pessoas, a hipocrisia das pessoas, ele está com um olhar muito agudo, muito atento a essas pessoas que estão completamente decadentes, né? E nesse ponto que vale muito a pena a gente usar como entendimento dessa crítica social é o Cotrim. Então o Cotrim, ele é o cunhado dele, casado com a Sabina, e o Cotrim é um traficante de escravos. Mas ele é visto na sociedade como uma pessoa, incrível, interessante, né? Um padrão. Mas alguns o criticam porque ele é muito duro no trato, muito violento. O capítulo em que o Machado vai... Desculpa, o Brás Cubas, o Machado não. O capítulo em que o Brás Cubas vai defender o Cotrim é genial. É uma aula de ironia. Alguns o criticam, né? Por ele ser assim e tal, mas... Não. Ele é um homem bom. As pessoas falam que ele é violento, mas... Não é não. Não é da índole dele, porque olha só. O que acontece é o seguinte, é porque ele trabalhou muito, né? Como traficante de escravos. Então, a violência contra os negros é decorrente do trabalho dele. E veja, ele só era violento com os que queriam fugir, né? Os fujões e tal. Óbvio que todo negro escravizado queria fugir. Você quer ficar a vida inteira trabalhando, escravizado e apanhando? Fecha esse parênteses que é meu e volta. Então, eu não posso atribuir ao homem a sua índole o que é decorrente do ofício dele. É quase como se ele estivesse falando assim. Vamos supor que você quer fazer uma crítica
a corrupção, né, que toma conta de uma boa parte da nossa parcela de políticos. Ah, o fulano é corrupto, né? Ladrão e tal. Não, não é não. É porque é o seguinte, ele passou muito tempo como político. E aí ele teve que entrar nos esquemas de corrupção. Porque senão como é que ele ia, né, seguir na política? É igual o Cotrim. Ele tinha que bater nos negros, porque senão como é que ele continuava traficando escravos? Então eu não posso atribuir ao fulano essa carga de desonestidade, quando na verdade isso é apenas um reflexo de sua profissão. Percebem? Então aqui o Machado de Assis ele vira do avesso a hipocrisia social, não só de uma pessoa como o Cotrim, mas principalmente de quem diz e defende que ele não é uma pessoa, né, assim, má e violenta, né? Beleza? Então, uma outra personagem que essa aí não tem jeito, né? Eu quero muito falar dela porque ela é a representação, assim como o Prudêncio, como o Cotrim, né, de muitos aspectos sociais. Lembrando que as personagens do Machado elas são representações elas são quase como estereótipos e personas ali da sociedade, né? Carioca da segunda metade do século XIX, né? Que é a Marcela. Então a Marcela ela é sensacional, tá? Então peraí, deixa eu, por algum motivo saiu aqui, tô tentando fazer voltar. Ah, beleza, agora entendi. Então, olha aqui. Pronto. Tava mexendo no lugar errado. Ó, vamos lá. Marcelo. Vamos pegar a Marcela e trabalhar com ela várias coisas, né? Quando que ela vai surgir para o nosso Brás Cubas? Quando ele tem sua juventude, né? Lembra que a gente já falou que o livro vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então, num desses pontos, né, pensa que é a infância dele aqui, quando ele morre. Então, quando ele está aqui com seus 17 aninhos, ele vai conhecer a Marcela, né? Então, a Marcela ela vai ser uma representação interessantíssima de muitas coisas para o nosso narrador, tá? Então, é muito legal quando... Já falei, você tem que ler o livro, tá? Porque quando o Brás Cubas fala dela, a descrição dele é assim, né? Abre aspas. Ela é muito amiga de rapazes e dinheiro. Fecha aspas. Então ela é uma cortesã, né? Uma prostituta de luxo ali da sociedade carioca. E quando o Brás Cubas vai falar dela, lembrando dela como seu primeiro grande amor, né, dos amores que ele teve, ele diz que o amor durou 15 meses e 11 contos de réis. Uma grana, né? Sempre quando eu dou essa aula, me fazem a pergunta de quanto que isso equivaleria em dinheiro de hoje. É muito difícil porque a nossa moeda ela sofreu muitas mudanças, desvalorizações, mudanças mesmo, né? Réis, conto de réis, pataca, cruzado novo, cruzeiro, né? O real. Então, para esse tipo de análise, costuma-se usar a libra esterlina e o que seria o equivalente na época qual que seria a conversão, né? Então, o que são 11 contos de réis nesse ano que o Machado fala?
Mas aí tem que lembrar que ele está falando também, né? Ele está contando a história em 1880, mas de uma história que se passou ali em 1830, né? 17 anos do 1820 e pouco, do Brás Cubas. Mas é algo em torno de uns 360, 370 mil reais, beirando também 400 mil reais, numa conversão mais sóbria e numa conversão mais próxima mesmo do que deveria ter sido essa grana, mais de meio milhão de reais, né? Mas o problema é que a gente tem que considerar que o Brás Cubas vinha de uma família rica, então pode ser que esse gasto tenha sido até maior do que o que a gente está falando aqui, mas sempre lembrando que, de novo, é muito difícil, né, fazer essa conversão. O fato é que a gente tem que entender que ele torrou muita grana com o jogo, com ela e tudo mais, né? Aí começa o legal. O pai descobre que ele está devendo uma grana, porque chegam as notas promissórias. Aí ele chama o Brás Cubas. E tá com raiva, tá pistola com o Brás Cubas. As hipocrisias. Ele não está chateado com o Brás Cubas porque ele ficou na farra com a Marcela e ficou na jogatina. Ele está chateado com o Brás Cubas porque o Brás Cubas está torrando a fortuna da família. Vou repetir, é o lance dos valores sociais. Cadê o lance dos valores sociais? Estava aqui, eu apaguei, né? Mas vocês lembram, valores sociais e interesses pessoais. Ele deveria ter ficado chateado, porque o Brás Cubas, ao invés de estar trabalhando e estudando, estava lá na jogatina. Ele deveria ter ficado chateado, porque ao invés do Brás Cubas estar se envolvendo com uma prostituta e gastando dinheiro com ela, ele deveria estar num relacionamento, né, sério e de valor, como que se esperava na época. A chateação dele é porque o Brás Cubas, meu filho, é o tanto de dinheiro que você, né, tá torrando aqui. Então, vou te mandar para Coimbra, Portugal, estudar direito. Nessa época, direito é muito mais almejado e de importância social do que medicina. Vocês acham que o nosso Brás Cubas estudou lá em Coimbra? Mudou de atitude? Conversa, mudou nada. Então, tanto é que ele meio que se surpreende que, por fim, me deram um diploma, né? Então, a Marcela, vejam, ela representa muitas coisas interessantes nessa nossa percepção aí da crítica que o Machado faz. Outra figura que a gente quer aqui destacar é a Virgília. Opa! E aí o bom e velho triângulo amoroso, porque a Virgília, que relaciona-se com o Brás Cubas, ela é casada com o Lobo Neves, né? Um grande amigo aí do Brás Cubas. Aliás, falar em grande amigo, a gente deixa eu já engatar aqui daqui a pouco o Quincas Borba. Então, a Virgília aqui não é para nós pensarmos nela como a Rita lá da Cartomante. Não. Aqui são jogos. São jogos de interesses. E ela também tem os interesses dela. Porque nessa relação com o Lobo Neves, ela enxerga o Lobo Neves como uma pessoa que pode lhe dar
uma progressão, uma projeção e uma ascensão muito maior do que o Brás Cubas. Embora ela ame o Brás Cubas, e o Brás Cubas a ame. O capítulo que fala do beijo entre eles e que usa a metáfora do pêndulo, do relógio, é magnífico. Releia ele para você ver. Ele fala, é romantismo puro. É romantismo puro. Ele fala que até conhecer a Virgília e ter a Virgília e beijar a Virgília, a passagem do tempo, ela é como um diabinho tirando as horas, pêndulo de relógio, tic-tac, 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 uma de menos, uma de menos, uma de menos, uma de menos. Então um diabinho tirando as horas e fazendo ele perder, né, tempo na vida. Depois do beijo da Virgília, a imagem muda do diabo para anjos, e aí o tempo não é mais o que ele perde, sim o que ele ganha. Ave Maria, que linda essa declaração de amor. Você dizer para a pessoa que é o amor da sua vida, que depois que você a conheceu, você parou de perder tempo e agora passa a ganhar tempo. Quem não quer um amor desses? Quem não quer uma Virgília para chamar de sua? O problema de tudo isso é que o amor surgiu da relação de traição e não da relação de casamento. Mas então por que ela não larga o Lobo Neves e vai ficar com o Brás Cubas? Justamente porque o Brás Cubas é muito mais medíocre. Ele vai tentar a carreira na política e não consegue. O Lobo Neves vai só galgando, né? Enquanto o Lobo Neves é a águia, a comparação que se faz, o Brás Cubas é o pavão. Até que chegou uma hora que ela fala, falou, valeu, vou seguir aqui a vida com o Lobo Neves, né? Então, vejam que o homem é um fracasso. Ele não deu certo como... ele não deu certo em termos de casamento, em termos de trabalho. Ele termina o livro falando, não tive filhos, não deixarei para ninguém o legado da minha miséria. O cara não teve filhos, né? É uma obra genial para a gente analisar a psicologia humana. E eu fecho mencionando o Quincas Borba, que aqui é uma crítica social na época, a onda de cientificismo, de valorizar tudo que era em prol da ciência, e um monte de teorias cientificistas passaram a ser validadas. A do determinismo, por exemplo, que vai gerar adiante na história da humanidade, é o genie do Hitler. E o Quincas Borba cria uma filosofia que é o humanitismo, né? Em que ele traz todas as premissas filosóficas de que as pessoas mais fracas existem para manter, sustentar e estar a serviço das pessoas mais fortes. Então veja o Quincas Borba nessa obra como uma reflexão muito grande de um homem bem à frente do seu tempo, que diferentemente da maioria da sociedade, que valorizava muito a onda de positivismo dessa época. A nossa bandeira tem o ideal positivista. Lá está o Machado, né, dando a sua alfinetadinha. Para quem quer uma boa leitura também sobre isso, vá atrás da novela dele, O Alienista. Genial. Genial. Tá bom? Então, queridos, é isso. Espero que essas reflexões ampliem a percepção da obra. Muito obrigado pela aula e até o próximo episódio.